Israel em crise. Ataque, estratégia e guerra estão em jogo com a nova demissão do ministro da Defesa. O que essa mudança significa para o futuro da segurança? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as atualizações desse conflito que pode mudar tudo. Nos últimos tempos, a relação entre o governo de Israel e seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, passou por tensões intensas. Em meio a um cenário já crítico, com Israel enfrentando ameaças em Gaza, no Líbano e no Irã, a decisão de Netanyahu de demitir Gallant surpreendeu muitos e causou uma crise de confiança. A escolha desse momento para uma mudança tão drástica gera questionamentos profundos. Afinal, como essa decisão pode influenciar a estratégia de defesa do país em plena escalada de conflitos? Gallant, com uma visão mais moderada, defendia uma abordagem de cautela e diplomacia, propondo um cessar-fogo para aliviar tensões e possibilitar negociações. Essa postura, considerada suave por alguns, conflitava diretamente com a posição de Netanyahu, que insiste em uma estratégia de confronto firme, priorizando ações militares para demonstrar força. Essa divergência de ideais entre líder e ministro não só revelou uma falha na harmonia interna do governo, mas também reacendeu debate sobre qual seria a melhor abordagem para a segurança de Israel. A saída de Gallant evidencia as profundas divisões dentro do próprio governo israelense e, ao mesmo tempo, reflete na sociedade como um todo. Muitos cidadãos foram às ruas em protesto, sentindo que as questões de defesa estão cada vez mais entrelaçadas com interesses políticos pessoais. Com um cenário interno já polarizado, essas ações inflamaram a população e levaram a manifestações por todo o país. Essa nova onda de protestos sugere que a decisão de Netanyahu pode ter efeitos a longo prazo, ampliando a distância entre os grupos que defendem diferentes visões para o futuro de Israel. As diferenças entre Gallant e Netanyahu foram se tornando cada vez mais evidentes, e com o tempo, tornaram-se insustentáveis. Gallant, por sua vez, advogava por uma abordagem de cautela em momentos de crise, considerando um cessar-fogo como uma oportunidade para abrir negociações e permitir a libertação de reféns. Essa visão contrastava fortemente com a estratégia de Netanyahu, que é mais rígido e determinado a mostrar força, até mesmo em situações onde um meio-termo poderia evitar escalada militar. Isso abriu uma lacuna entre eles e complicou o alinhamento estratégico. Para Gallant, as operações militares intensificadas poderiam levar a um ciclo interminável de conflito, sem a chance de resoluções reais. Ele acreditava que, ao equilibrar ação e diplomacia, Israel poderia obter mais estabilidade e segurança. No entanto, essa postura moderada foi vista com desconfiança dentro do governo, pois alguns consideravam-na como uma fraqueza, uma hesitação em momentos críticos. A posição de Netanyahu, rígida e intransigente, dava preferência a um caminho sem compromissos, apostando em ações de ataque direto como sinal de poder. Essas divergências internas não são apenas debates teóricos, mas refletem diretamente na política de segurança de Israel e na percepção internacional do país. Em tempos onde cada movimento é amplamente observado e discutido, a falta de consenso entre figuras de poder expõe Israel a críticas e questionamentos sobre a eficácia de suas estratégias de guerra. Com essa demissão, Netanyahu fez uma escolha clara sobre o caminho que pretende seguir, mas até onde essa estratégia poderá levar o país. A demissão de Gallant trouxe à tona uma divisão significativa dentro da sociedade israelense, gerando manifestações em várias cidades. Muitos cidadãos se questionaram se essa decisão fortalece ou enfraquece o país, especialmente quando o cenário já está carregado de tensões internas e externas. A população está dividida entre apoiar uma política de defesa intensa e buscar soluções que evitem conflitos prolongados. Essas tensões mostram como as políticas de segurança são muito mais que decisões administrativas. Elas impactam diretamente a vida e o futuro dos israelenses. A polarização se intensifica à medida que diferentes grupos sociais e políticos tomam lados distintos. Parte da sociedade defende a postura mais combativa, enquanto outros questionam se a estratégia de Netanyahu realmente traz segurança ou apenas prolonga os conflitos. Essa divisão reflete um momento de questionamento profundo sobre a direção que o país está tomando e levanta dúvidas sobre a unidade em tempos críticos. Por um lado, há quem veja a defesa nacional como uma prioridade máxima. Por outro, estão aqueles que pedem um caminho que priorize negociações e paz. Essas tensões não se limitam à opinião pública, mas afetam também o ambiente político interno, onde figuras influentes manifestam suas próprias visões conflitantes.
O governo, ao lidar com uma sociedade dividida, precisa equilibrar segurança e estabilidade social, tarefa que fica mais complexa quando decisões polarizantes, como a demissão de Galán, entram em cena. Em um ambiente tão delicado, até onde essa polarização pode levar o governo? E será que é possível alcançar uma visão unificada? A substituição de Galán por Israel Katz gerou reações intensas. Sem histórico em defesa, Katz representa um alinhamento com a linha dura de Netanyahu, o que para muitos aponta para uma estratégia de confronto. A decisão de colocá-lo no comando da defesa pode ter o efeito de ampliar o apoio às operações agressivas, mas também gera receios sobre a continuidade de conflitos desgastantes. É um movimento que traz consigo a possibilidade de aumentar a instabilidade, em vez de fortalecê-la. Katz é visto como um político de forte retórica, mas inexperiente em questões de segurança. Seu histórico no governo demonstra compromisso com a visão nacionalista, o que agrada parte da população, mas preocupa especialistas que consideram a experiência em defesa vital em tempos de crise. Sua nomeação pode ser interpretada como um sinal de que a política de defesa do país está mais preocupada com alinhamentos ideológicos do que com a eficiência operacional. Em um cenário já carregado, até que ponto uma decisão como essa contribui para a segurança nacional? A sociedade israelense observa de perto o impacto dessa escolha, questionando se Katz será capaz de tomar decisões militares complexas ou se seu papel será simplesmente apoiar as determinações de Netanyahu. Essa nomeação pode desencadear mudanças na dinâmica de poder dentro do governo, aprofundando a postura beligerante ou expondo novas vulnerabilidades. Em meio a um cenário já volátil, resta saber qual direção o país seguirá diante dessa controversa nomeação. Com a substituição de Galán, o risco de escalada no cenário de conflitos aumenta, especialmente considerando o foco agressivo em questões envolvendo o Irã e outros atores regionais. A postura de Netanyahu com o novo ministro aponta para uma intensificação das operações militares, o que pode não apenas prolongar os confrontos, mas também expandi-los. Essa abordagem desafia as expectativas de uma parte da sociedade que busca estabilidade, expondo o país a maiores tensões geopolíticas. A escalada militar que se vislumbra tende a transformar o Oriente Médio em um campo ainda mais complexo, onde interesses internacionais e rivalidades regionais se cruzam. A influência de potências externas, como os Estados Unidos e a Rússia, se reflete no apoio a aliados locais, gerando uma guerra por procuração que dificulta o fim das hostilidades. A nomeação de Katz é, em grande medida, um sinal de que o governo de Israel prefere um enfrentamento direto ao diálogo, aumentando as chances de uma resposta intensiva e até de intervenções mais arriscadas. Por fim, o impacto desse novo rumo pode significar uma transformação duradoura na política de defesa de Israel, um caminho que poucos países ousariam seguir em tempos de incerteza global. O que resta é observar como a sociedade israelense e os líderes globais reagirão a essa postura militar assertiva, que, embora tente consolidar o poder do governo, pode introduzir novas vulnerabilidades no país. A demissão de Galán e a nova estratégia de Netanyahu podem levar Israel a um caminho de guerra ainda mais intenso. O que isso significa para a segurança de Israel e o futuro da região? Quer saber mais sobre as possíveis consequências dessa decisão? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar cada passo dessa crise e entender o impacto global.